Continuamos falando sobre o Evangelho de Lucas. Essa é a penúltima conversa, gente. Oh, yes! Acabando. Gente, que rodagem, né, que nós fizemos. Que legal. Deu para aprender muita coisa, mas eu falo mais sobre isso semana que vem. A série Meu Caro Amigo teve como objetivo nos apresentar o texto de Lucas e fazer a gente olhar para esse texto a partir do olhar do próprio autor, que é um médico, Lucas, que pesquisa, que escreve tudo isso como um registro bem assim, técnico eu até diria, para a gente, e que abriu os nossos olhos para muitas coisas, né? E nós estamos lá no capítulo 24, e eu quero construir, como sempre faço aqui, o cenário que nos leva até esse momento. É muito importante a gente sempre dar uma olhadinha para trás, saber o que está acontecendo, para o texto não nos surpreender e a gente não ser enganado por ele. Na verdade, o cenário é que Jesus já ressuscitou. Ele ressuscita ao terceiro dia, domingo, o dia da ressurreição de Jesus. As mulheres vão até a tumba, não encontram. A tumba está aberta, os anjos falam com elas, aquela frase linda, né? Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive, a frase emocionante que marca a vida da gente que segue Jesus, né? E aí começa o alvoroço, porque essas mulheres voltam para onde os discípulos estão, contam para eles o que tinha acontecido. O problema é que a palavra das mulheres não tem credibilidade naquela época, naquele momento histórico, naquela cultura. Eles não acreditam muito nelas, eles vão até a tumba e se certificam de que o corpo de Jesus não está lá. Eles não entendem bem o que está acontecendo. Eles se reúnem novamente. Um grupo daqueles, aliás, uma dupla daquele grupo de discípulos sai e se desloca para a sua cidade natal, que é Emaús. Descem de Jerusalém, porque Emaús, aliás, Jerusalém fica no alto. Eles descem e no caminho de Emaús, Jesus aparece para esses discípulos e conversa com eles. É uma conversa que dura várias horas até o final da tarde de domingo e eles não percebem que é Jesus. Nós conversamos sobre isso semana passada. E no final do dia, ao partir o pão, ele se revela e some de novo. Esses homens doidos, né, por tudo que aconteceu, voltam para Jerusalém, se reúnem de novo com os discípulos. Então é isso que está acontecendo. Será que ele ressuscitou? Será que ele não ressuscitou? É essa a conversa que está acontecendo. Então, eu vou retroceder alguns versículos do texto. Nós já lemos esses versículos semana passada, mas eu acho legal fazer isso para a gente ter uma noção clara do que está acontecendo. Então vamos lá para o 24, versículo 33, que diz assim: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. São esses dois discípulos que se encontraram com Jesus no caminho de Emaús, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Pronto, está reunido o grupo. Aos quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí diz o texto no 35, então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho para Emaús, e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Aí diz o 36, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, que a paz esteja com vocês. A gente começa então a nossa conversa de hoje entendendo que os discípulos estão juntos. É uma discussão. O que é que aconteceu? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que não? Eles estão falando sobre isso. Os discípulos de Emaús, chamados assim, né, contam a sua história e eles estão debatendo isso. Essa é a conversa do texto de Lucas. Mas a gente vai recorrer a João, porque Lucas só fala o que está acontecendo. É característica de Lucas dar alguns detalhes, enquanto outros evangelistas dão outros detalhes. E a gente vai olhar para um detalhe importante que João dá. Lá em João 20, 19, nós encontramos o sentimento da conversa. Lucas fala que eles estão conversando. Mas o que é que está no coração desse pessoal? Lá em João a gente enxerga, encontra. Diz assim, João 20, 19. Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. João é mais detalhista quanto ao coração daqueles homens. E o coração deles
apresenta duas situações. Primeiro, claramente, medo. Eles estão com medo. Eles estão falando, será que Jesus ressuscitou? Será que foi? Será que não foi? Como é que foi o encontro de vocês lá no caminho de Emaús? Me conta, mas Pedro também. Cheio de medo. Por quê? Porque o ódio dos judeus, do sinédrio, a cúpula religiosa de Israel, que foi contra Jesus, agora vai ser apontado para eles, discípulos de Jesus. Os próximos da fila são eles. Se eles querem acabar com essa possibilidade de heresia, era a visão dos líderes religiosos de Israel quanto à pessoa de Jesus, se a gente quer exterminar essa heresia, a gente tem que fazer com os discípulos dele a mesma coisa que nós fizemos com ele. Era a leitura que os discípulos de Jesus tinham naquele momento. Então, eles inclusive se lembravam das advertências que Jesus fez a eles. Vocês também serão perseguidos. Vocês também sofrerão. Portanto, o que é que eles têm? Uma conta que, quando feita, traz a eles muito medo. A incerteza de terem largado tudo para seguirem Jesus. O que nós vamos fazer da nossa vida agora? Daqui a pouco essa porta vai ser arrombada e vai chegar aqui um pessoal e vai prender a gente. É assim que eles estavam. E por conta disso, eles estão encolhidos. Medo e encolhimento é o que me veio ao coração quando eu li esse texto. Por quê? Portas trancadas. Uma tentativa inútil de se proteger, porque o exército romano com certeza arrombaria aquelas portas tranquilamente, mas é um retrocesso, é um encolhimento, é uma busca por proteção. Eles estão cheios de medo e encolhidos nessa situação, apesar de Jesus já ter ressuscitado e aparecido para alguns deles. Quando eu leio esse texto e esse aspecto da situação, eu pergunto, será que nós podemos nos comparar com esses homens em alguns momentos da nossa vida? Obviamente sim. Eu acho que eles retratam muito bem a vida de cada um de nós em alguns momentos. Porque esse é o estado que muitos de nós vivemos, de medo e de encolhimento. Vamos nos lembrar que isso aconteceu literalmente até pouco tempo atrás, na famosa pandemia da Covid, que ainda nos assombra, que aliás temos aí números que estão começando a apontar para uma probabilidade de uma outra onda, e é mais onda, já é uma tempestade, né? Onda atrás de onda, meu Deus do céu. Mas o que aconteceu com a gente ali? A gente viveu enclausurado, a gente viveu com medo, foram dias terríveis, terríveis, gente, a gente não pode esquecer disso. Durante 1 ano e meio, as portas da nossa comunidade ficaram fechadas. 1 ano e meio. Eu vinha para cá domingo de manhã, junto com a banda e 1 ou 2 pessoas ali na transmissão, e nós pregávamos para essas câmeras aí. Aqui não tinha nem cadeira, estava tudo acumulado aí dos lados, e a gente falava com você que estava em casa. Por quê? Estava todo mundo nesse medo, nessa paura. E nós ainda sofremos com isso de alguma forma. A insegurança, a ansiedade, a tristeza chegou até nós de um jeito tão forte que a nossa vida foi alterada. Não é difícil a gente encontrar gente com problema emocional hoje. Os psicólogos, terapeutas, psiquiatras estão faturando como nunca. E é o direito deles. Porque o que tem de gente doente hoje é impressionante. Com qual tipo de situação? Ansiedade, medo, encolhimento, essa coisa toda que está tomando conta daqueles homens. Me parece que é uma realidade vivida por nós hoje. Parece que está um pouco mais difícil de administrar isso. As pessoas estão reconhecendo a sua fragilidade. Naquele momento de pandemia, que ela ficou clara que a vida é frágil, e isso parece que continua sobre a gente. Há um fantasma muito grande, muito forte, um peso, um medo muito grande sobre a gente, ainda hoje. Eu sei que você está tocando a vida, eu sei que você já foi em restaurante comer com a tua família, com os teus amigos, eu sei. Mas essa coisa ainda nos assusta. Se não nos assusta literalmente, nos assusta por questões emocionais que nós carregamos. É um medo constante, é um encolhimento constante, situações da vida que nos apertam e nos enclausuram. E não é difícil, gente.
nem um pouco difícil encontrar essa situação. Eu fui para Goiás essa semana tocar com o resgate em 2 cidades lá, Rio Verde e Goiânia. Fomos tocar numa igreja presbiteriana lá em Rio Verde e depois fomos até a Universidade Evangélica lá em Goiás participar de um evento muito grande. Fiquei fora de casa a semana toda, voltamos na sexta-feira. Uma viagem longa, sai de um lugar, pega a van, vai para outra cidade, pega o avião, desce em Campinas por conta do custo, aí pega outra van, traz para São Paulo, aí pega um Uber e vai para casa. Aí eu entrei no Uber e um rapaz estava lá dirigindo o Uber. Eu comecei a conversar com ele, gosto de conversar, fui puxando conversa. Sempre que os caras me pegam nesse trajeto, a guitarra está na mão, né? Aquele bag de guitarra, então sempre tem essa pergunta, ou frequentemente, estava tocando, o que você foi fazer lá? Essa coisa toda, comecei a contar, falei da banda, falei que a banda não é a minha atividade principal, mas é importante que minha atividade principal na vida é ser pastor, eu cuido de gente. E aí ele abriu uns olhões assim, né? E a gente começou a conversar. E começamos a conversar, ele começou a contar algumas coisas da sua vida, mas primeiro, eu não sei porquê, eu comecei a falar da minha vida para ele, das minhas crises para ele. Olha que coisa interessante, gente. Foi do Tatuapé até a nossa casa ali na Vila Medeiros, um trajeto de meia hora, 20 minutos, não é nem isso. E eu comecei a falar para ele das minhas dificuldades com a família, com os meus filhos, que agora são homens grandes já, das minhas crises pessoais, uma conversa muito rápida. E esse rapaz começou a me fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre temas da Bíblia, e isso e aquilo, começou a perguntar sobre casamento, sobre família, e daqui a pouco, gente, ele começou a falar da vida dele. E ele começou a chorar. E eu fiquei com medo, porque o homem está dirigindo e chorando. Jesus, isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Foi uma oração forte ali naquele momento. O homem começou a chorar. Aqueles encontros que a gente sabe que é Deus que faz a parada acontecer. E ele começou a contar da sua dificuldade familiar, de uma crise de casamento. E fomos conversando, eu fui falando com ele, me dispondo como vocação que me é dada por Deus a ajudá-lo e tudo mais. Anota meu telefone aí no próprio semáforo parado, ele já anotou meu telefone e tal. E quando a gente desceu lá na porta de casa, um monte de bagagem e tal, ele abre a porta, entrega a minha última bagagem e tal, e olha para mim e fala assim: posso te dar um abraço? Eu e o motorista do Uber se abraçando na porta da minha casa. A minha mulher abriu a porta, olhou a máscara, minha máscara estava no chão, eu falei para ela: caiu porque eu abracei o motorista do Uber. Ela: o que está acontecendo? Essas histórias loucas. E eu espero que a gente consiga ajudar essa pessoa. De gente que está assolada, uma crise, uma neura, um peso e uma dificuldade. Esse tempo de dificuldade que a gente está vivendo é muito sério. Eu acho que essa pandemia teve uma força de comprometer a nossa questão emocional muito grande. E a gente está assim, enclausurado, cheio de medo, porque assim é o ser humano, na fragilidade da vida. Perde um, se compromete com outra situação, é o emprego que é frágil. Tudo é frágil, essa vida é muito frágil. Às vezes a gente, mesmo conhecendo Jesus, a gente está como aqueles discípulos, dentro da nossa, enclausurados no nosso medo, no nosso encolhimento. Mas não é interessante que é aí que Jesus chega? É aí, é nesse momento que ele... Gostou da onomatopeia? Né? Não sei se teve barulho quando ele apareceu, acho que não. Ele apareceu. Apareceu entre eles. Olha só, Lucas 24, 36, ele aparece e diz: que a paz esteja com vocês. É o Cristo ressurreto que chega para acabar com o medo e para acabar com o encolhimento. É o Cristo ressurreto que chega e dá a paz àqueles discípulos, a paz que nós tanto precisamos e que nós tanto buscamos e que não está aqui, gente. E que não está em lugar nenhum dessa estrutura e desse mundo. Paz que só Ele pode nos dar. Aliás, Ele já nos alertou. João registra essa palavra de Jesus lá em João 14, 27. Deixo com vocês a paz
A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. É o Cristo vivo que entra na nossa crise trazendo paz. Essa paz é aquela que a gente recebe e vive a partir do entendimento da obra de Cristo, e a gente não pode nunca perder isso de vista. Essa é uma lição que eu tiro dessa conversa de hoje, que ainda a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero que você já guarde isso. Não perca de vista a realidade da ressurreição, porque os dias se tornam muito difíceis a partir dessa situação. Quando aqueles homens deixaram de entender, não conseguiram entender que o Cristo estava vivo, é o medo que toma conta, é o encolhimento que chega, que só é vencido a partir da presença de Jesus diante deles. Então é o que acontece. Jesus aparece. Num primeiro momento, o seu aparecimento causa ainda mais confusão e mais susto ainda aos discípulos. O 37 diz assim: eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Olha que louco, gente. Eles estão com medo, estão encolhidos ali, conversando. Jesus aparece e dá a paz, que a paz seja com vocês. Eles ficam mais assustados ainda. É interessante isso. O texto grego nos apresenta isso. É um medo maior do que o anterior. Eles ficam mais confusos e mais apavorados ainda. Por quê? Pensam que Jesus é um fantasma, é um espírito, é uma aparição. E você há de convir comigo que você provavelmente ia sentir a mesma coisa, ia pensar do mesmo jeito, né? Aparece aquela figura que inclusive está um pouco diferente, como a gente já entendeu semana passada, vamos entender isso aqui hoje também. Eles não entendem o que está acontecendo, são tomados desse susto. Isso também é por conta da cultura que eles tinham. Vamos nos lembrar que no primeiro século, naquele momento e naquela região, o que predomina é a cultura greco-romana. O Império Romano, que se movimenta tomando conta de todo o espaço que pode, de todos os territórios que podem, fazendo a Pax Romana, fazendo uma série de coisas ali em benefício das regiões que eram dominadas, mas trazendo também o seu jeito de pensar. O Império Romano trazendo a ideia grega. E na cultura grega, você tem uma coisa interessante. Eles dividem o corpo e a alma. E o corpo é alguma coisa impura. Para a cabeça daquele pessoal, na morte é que as coisas se resolviam, porque a alma finalmente se liberta do corpo e de uma impureza do corpo. Essa é a ideia de Platão. Tudo que é material é mal, tudo que é espiritual é bom, e a gente só consegue alcançar esse bom através da sabedoria, do entendimento durante a vida e na morte de uma vez por todas a essa libertação. Eles carregavam essa ideia, como nós também carregamos essa ideia. Nós também temos um problema com isso. E os discípulos, como todos daquela época, eram influenciados por esse pensamento grego. Por isso, quando eles olham para Jesus, é um fantasma. É a primeira coisa que vem na cabeça deles, é um fantasma, não é Jesus corporal. E aí começa uma ação de Jesus para dizer para eles: não, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. Olha que interessante. É para aí que Jesus vai. Versículo 38. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. O espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha que interessante. Jesus faz questão de deixar isso claro. Eu estou aqui corporalmente. Eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito, eu não sou um holograma, eu não sou uma imagem, sou eu. Jesus faz questão de apresentar com tanta convicção tudo isso. Gente, primeiro, porque ele está evidenciando que o plano de Deus deu certo.
Você tinha que dar um amém agora. Você tinha que dar um glória a Deus bem pentecostal agora. O plano de Deus deu certo, gente. É óbvio que não havia dúvida de que daria. Não havia dúvida, porque Deus não passa vontade, né, gente? O que Deus quer, Ele faz. Mas Jesus quer fazer os seus discípulos entenderem isso. A restauração da humanidade a partir do Cristo ressurreto agora é uma verdade. Agora é uma realidade. A humanidade está agora entrando nesse processo de restauração completa. Deus curou a ferida do pecado. O que estava tão claro lá no Antigo Testamento, de que viria aquele que resolveria o distanciamento entre Deus e o homem, agora acontece na pessoa do Cristo. Ele restaura o estado inicial do homem afetado pelo pecado. Ele resolve a vida que até então está afetada pela morte, incapaz de ser vencida por qualquer homem, mas vencida pelo Cristo que agora está ali diante deles, vivo. O plano de Deus deu certo. Olha o que Paulo diz, eu vou ler um texto meio longo, mas eu acho importante. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3 diz: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que o Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, né, gente? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Agora a gente vai para o 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, gente, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, opa, acho que eu repeti o texto aqui, né? Não, acho que não. É vã a fé de vocês, que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O que Paulo está dizendo aqui, gente? É que a ressurreição é a marca da vitória desse plano divino. Cristo ressuscita e bota o caos em ordem. E essa realidade parte agora de Jesus para toda a humanidade. Olha o que Paulo também diz lá no versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, está tudo sob controle, gente. O plano de Deus deu certo. Deixem o pavor de lado, deixem o medo de lado. Sou eu mesmo, eu estou vivo. O estado de morte acabou e agora chegou a vida até vocês. Primeira coisa que Jesus está fazendo, quando ele começa a insistir, sou eu, toquem nas minhas mãos, sou eu estou vivo, é isso. Porque se Jesus não ressuscita, aí é caos. Se Jesus não ressuscita, aí é morte eterna. Mas o Cristo está vivo. É o que ele está falando aos seus discípulos. Mas a segunda coisa é que ele também aponta, eu acho que um pouco mais para nós, a realidade que nos espera. Um corpo diferente que Jesus tem, que Jesus agora tem, nos mostra como será a nossa ressurreição. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Jesus entra em um cômodo fechado. Não é interessante, gente? Mas ele também se deixa palpar. Não é fantasminha. Não é Gasparzinho que passa pela parede. Não, ele entra pelo cômodo fechado, mas ao mesmo tempo ele se deixa palpar. É uma coisa diferente, difícil da gente entender. Paulo também nos explica um pouco melhor. 1 Coríntios 15 também, 42, diz assim: Pois assim também é a ressurreição dos mortos.
Semeia-se o corpo na ressurreição, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último homem, Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Aqui, Paulo está falando da diferença de Adão para Cristo. E a nossa realidade adâmica é a realidade que chega até nós no nosso nascimento. Mas a partir do novo nascimento em Cristo, nós temos a certeza de que Jesus é o primeiro que nasce com esse corpo diferente que a gente não entende, mas que isso está reservado a nós também. É algo muito importante para a gente pensar, gente, porque Jesus é o primeiro dos que morrem e ressuscitam, mas Ele abre a porta para a gente viver isso também. É o que nós viveremos. A ressurreição, irmão, é uma realidade para você. Uma realidade que a gente às vezes despreza, porque ela está num reino completo que vem mais à frente, mas é algo que não pode fugir do nosso coração. Na eternidade, céu e terra se unem nessa realidade futura, e Jesus está apresentando isso aos seus discípulos e dizendo, sou eu, e vocês serão assim também, irmão. Isso é muito importante, porque tem a ver com o quê? Com ressurreição. O assunto da conversa é o que aqui? Ressurreição. Sou eu, o plano de Deus deu certo. Sou eu, vocês viverão isso também. Isso vai abaixando o grau de medo, de incerteza dos discípulos, e deve fazer isso com a gente também. A ressurreição, irmão, é uma realidade que nos aguarda. E isso deve estar como uma verdade clara no nosso coração para encaminhar a gente a viver nesse mundo difícil. Porque Jesus não veio resolver situações, e olha que a misericórdia dele é maravilhosa e também nos ajuda nas situações. Mas Jesus veio resolver a vida da gente. Ele veio resolver a nossa questão existencial. Estávamos fadados e marcados para uma morte eterna. Ele vem para nos trazer vida que começa agora e continua depois, irmão. Isso deve alimentar o nosso coração. Eu sei que é uma conversa que você vai falar assim, tudo bem, mas amanhã tem boleto para pagar, e aí? Eu sei, que legal, ressurreição, que conversa bacana. Mas e aí, estou querendo trocar meu carro, Jesus vai me ajudar ou não vai? Essas coisas que a gente vive no mundo e que obviamente tem o seu valor e a sua preocupação, mas elas devem ficar num estado, eu penso assim, num espaço da vida da gente, em que elas se submetem à realidade de uma vida dirigida por Deus. Olha o que Pedro fala, outro texto importante. 1 Pedro 1,3. Olha, Pedro vai falar sobre ressurreição. Presta atenção no que ele fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso exultem vocês, vocês devem exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, você seja contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ai, que chato, que texto chato, ai meu Deus. Não tem nada de chato. Pedro está falando o seguinte,
Nós recebemos uma herança de Cristo mediante a sua ressurreição. É que nós ressuscitaremos também. Que michuruco foi esse, glória a Deus do céu. Mas tudo bem, tudo bem, tudo. É que tem hora que o neopentecostalismo volta aqui em mim, ele aparece aqui em mim. Então dá um relax aí. Foram muitos anos, né, nessas práticas. Então eu fico empolgado. Pedro está dizendo, Jesus ressuscitou, meus irmãos. Essa é a herança que vocês têm. Não percam isso de vista. Ainda que, por um breve tempo, se necessário, nessa vida que a gente tem, você seja assolado por algumas provações, não perca isso de vista, porque até essas provações estão formando a fé de vocês, para aquilo que é eterno, para aquilo que não acaba, para aquilo que é a vida plena em Cristo que nós viveremos. Então, irmão, diante disso o medo vai indo embora. Vai indo embora. A gente vai se conscientizando de que isso aqui é passageiro mesmo. A gente vai se conscientizando de que esse não é o final da vida. A gente vai ganhando entendimento de que essas coisas acabam mesmo. Mas Jesus, por graça e misericórdia, nos alcançou, nos reconciliou com Deus, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para abrir a porta e a gente viver isso também. Mas tem mais. Jesus come com eles. Ele fala, ele aparece melhor, ele fala, sou eu. E aí ele percebe que eles estão meio atrapalhados ainda, e olha só o que diz o 41. E por não acreditarem eles ainda, o pessoal está difícil de acreditar, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Eles ainda tinham dificuldade. Será que é verdade? Era uma mistura de alegria, uma mistura de êxtase, Jesus diante deles. Era uma coisa doida. Olha o Eugene Peterson, que eu gosto bastante, escritor da Bíblia, a Mensagem. Ele diz assim, eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Há poucas horas, eles viram Jesus nu, naquela cruz, ensanguentado, arrebentado. Agora ele está aqui diante deles vivo. Era difícil de ser verdade, não é? Era natural eles terem essa postura de incredulidade. Então Jesus pede comida e come diante deles. É bem assim que o grego fala. Ele come para mostrar para eles que ele está vivo. É uma confirmação, primeiro, daquilo que eu falei agora há pouco, de que era um corpo diferente, que atravessa a parede, mas come. Olha que coisa louca. Mas, principalmente, é uma demonstração de que é Ele. Vocês se lembram quando foi que Jesus se deixou revelar com os discípulos no caminho de Emaús? No partir do pão. É engraçado isso, né? Na hora que ele ora, na hora que ele dá graças, os discípulos, é ele, e aí ele some. Agora, ele come diante deles, e prova que ele está ali encarnado. A gente não usa muito esse termo, né? O evangélico não usa muito esse termo, mas é verdade, ele está ali encarnado, reencarnado. Não, encarnado apaga. Encarnado, vivo, corpo. A gente fica procurando as palavras aqui, às vezes foge. Ele está lá. Então ele está dizendo, eu não os abandonei, sou eu. Sou eu mesmo. Eu morri, mas ressuscitei, eu estou vivo. O Jesus que havia comido o alimento deles, ou diante deles, coloca por terra todas as objeções, todas as dificuldades daqueles corações cheios de dúvidas. Os discípulos se alegram ao ver Jesus, e agora eles têm a confirmação, é Ele. É Ele mesmo, eu estou com vocês. E como é que Ele vem? Ele vem para andar no meio deles. Ele vem para caminhar com eles. Lá em João 20:19 também, João diz assim que Jesus veio e se pôs no meio deles, entre eles. O Jesus que andou com eles antes da morte e da ressurreição era assim.
andava com eles, comia com eles. Eles deviam ter muitas conversas informais que o texto bíblico não diz. Eles comeram juntos, eles andaram juntos. E agora o Cristo ressurreto, que venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou, chega tipo Superman. Tcharam! Não, sou eu. Sou eu mesmo. Não tem poder, não tem glória, não tem, agora se curvem que eu cheguei. Eu vim aqui para andar com vocês. Eu vim aqui para mostrar que eu estou vivo para vocês. Aquele que andou no meio dos pobres da Galileia, aquele que andou no meio dos publicanos e dos pecadores, aquele que andou no meio das crianças, aquele que andou no meio dos samaritanos, aquele que andou no meio de tanta gente, conviveu com tanta gente, aquele que foi crucificado no meio de 2 salteadores, agora é o Deus conosco, se apresentando diante deles e vivendo e sendo o mesmo. Isso é muito especial, porque isso coloca por terra a incredulidade daqueles homens, que daqui a pouco vão sair espalhando a boa nova do reino de Deus para o mundo conhecido. Na crise da perseguição e da dureza da vida, irmãos, a gente precisa se lembrar que Cristo está vivo e está entre nós. O Cristo está vivo, irmão. E Ele está entre nós, Ele aparece no meio da nossa depressão. Ele aparece no meio das nossas dificuldades. Ele vem falar com a gente. Ele vem se mostrar vivo. Ele está entre nós, o seu Espírito habita em nós. Jesus está comigo. Jesus está com você, irmão, andando conosco. É esse que entra no nosso estado de medo, no nosso encolhimento, nos traz paz que a gente não encontra em nenhum outro lugar. E como isso é precioso, e como isso muda a vida da gente diante desse mundo doido. É dessa convicção que você precisa. Continue lá fazendo o teu tratamento psicológico, porque Jesus vai usar isso também, tenha dúvida não. Se for preciso, continue tomando o teu remedinho para ajustar as tuas dificuldades aí. Vai embora, vai na paz, porque todo bem vem do Pai das luzes. Fica a dica. Tá? Vai fazer uma terapia se precisa. Vai dar um abraço no pastor se precisa, não tem problema. Está tudo certo. É assim, a gente se ajuda. Mas não deixa aí essa realidade do Cristo vivo sumir da tua cabeça, irmão. Por conta do que eu falei, já estou indo para o final, irmão, tenha um pouquinho de paciência, sobre a pandemia, eu me lembrei da postura dos cristãos em outros momentos de pandemia, logo depois do Evangelho começar a ser uma realidade para o mundo. Então eu só vou te dar um exemplo. No segundo século, o Império Romano foi atingido por uma peste chamada Antonina. Ela durou de 165 a 180 depois de Cristo, 15 anos, gente. Ela tinha uma taxa de mortalidade de cerca de 25% das pessoas. Cerca de 5 milhões de pessoas morreram. Nós perdemos um número muito grande de gente na pandemia, só que a gente hoje tem 8 bilhões de habitantes nesse planeta. É uma realidade muito diferente essa que eu estou trazendo para você. Um novo surto em 189, o historiador Cássio Dio diz que morriam 2.000 pessoas por dia na capital do Império. Era um caos. Os cidadãos abandonavam a cidade. E os médicos, seguindo a ética médica da época, tipo assim, a gente não pode fazer nada, vamos embora também. Os doentes ficavam nas ruas, as famílias colocavam os doentes para fora, era o caos da sociedade. E aí o que aconteceu? É que o imperador Marco Aurélio, ele achou que essa praga era porque os cristãos
não tinham se curvado aos deuses deles, tinham rejeitado os deuses deles, então havia essa peste. Então os cristãos começam a ser perseguidos. Então tem doença, tem peste, tem morte, tem médico que vai embora, tem população que vai embora, tem família que abandona os doentes na rua e ainda tem perseguição do império contra os crentes. Era para eles estarem dentro de casa apavorados, né? Faz a conta disso tudo e pensa o que é que seria o convencional. Mas não. Mesmo assim, os cristãos davam assistência aos doentes. Enquanto os pagãos fugiam, eles traziam os doentes para sua casa. Foi aí que começou a história da formatação dos hospitais, da saúde, do cuidado. Vem disso. Cristãos que num momento de absoluta escuridão, de absoluta dúvida, de absoluta perda de referenciais, todo mundo doido, eles se lembraram, o Cristo está vivo. O Cristo está vivo e eles lidam com esse caos dessa vida a partir disso. Irmão, isso pode mudar a nossa vida. Se você sair daqui nessa manhã se lembrando, o Cristo está vivo e Ele está comigo. Vai passar crise, sim. Vai ter dificuldade, vai, porque esse mundo é o caos. Mas a partir dessa perspectiva, a nossa caminhada nesse mundo muda. E a gente se conecta um com o outro a partir dessa realidade. Jesus, irmão, está vivo. A minha palavra nessa manhã para você é: saia do medo, saia do encolhimento e viva a vida, porque Jesus está vivo e Ele está com você, meu irmão. Ele está vivo e Ele está com você. Lucas, então, me parece que está dizendo assim para Teófilo, fechando a nossa conversa. Os discípulos estavam com medo, encolhidos, e eles são visitados pelo Jesus ressurreto. E ele deixa claro: eu estou vivo, sou eu mesmo, o plano de Deus deu certo, e vocês viverão isso também. Saiam dessa caverna de medo, saiam desse encolhimento completo em que vocês se enfiaram, e vamos viver a vida, porque eu estou vivo e eu estou com vocês. Feche os teus olhos um pouquinho, irmão. O Cristo vivo está em nós. Hoje Ele habita a gente. Hoje Ele habita o nosso coração. É o Cristo vivo que ao terceiro dia venceu a morte. E quando eu estava pensando sobre essa conversa, eu pensei assim: a gente precisa se apoiar nesse momento de medo que a gente vive. A gente precisa se abraçar. A gente precisa se suportar, dar suporte um ao outro. E eu quero fazer isso nessa manhã com a liberdade que a gente tem aqui. Se você se identifica com essas questões que eu coloquei aqui, de medo, de uma paura, de um encolhimento que está tomando conta do teu coração nesses dias, e você quer sair de alguma forma hoje diferente, entendendo e guardando no seu coração que Jesus está vivo, para passar por esse caminho difícil que você está vivendo, eu gostaria de orar junto com você. E eu quero pedir a você que se entende nessa situação para ficar de pé, para a gente orar por você. Pode ficar, onde você está. Que bom. A confissão que você faz agora é para Jesus, irmão. É uma confissão de fragilidade, de que você precisa de um abraço. Então eu vou agora estender a minha liberdade e pedir assim: vocês podem vir aqui à frente, vocês que estão de pé? Dá para fazer isso? Não quero expor vocês, não. É só uma atitude bacana para vocês estarem aqui junto comigo. Isso. Fiquem de frente para mim aqui. Do jeito que vocês se acharem
à vontade. Que bom. O Cristo está vivo, gente. O Cristo está vivo. Sabe como é que nós vamos fazer? A comunidade vai vir abraçar esses irmãos aqui. Pode sair do teu lugar, vem aqui. Quero todos eles abraçados por alguém da comunidade. Todos eles suportados. Todos eles apoiados nesse momento difícil. Abraça mesmo, fica com eles. Vamos orar juntos. Tem a Ana e a Thaís aqui no meio, ó. Por favor, me ajudem, abrace ela. Tem o Marcelo aqui. Isso. Jesus está vivo, gente. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Os demais irmãos podem ficar de pé e a gente orar por eles. E orar por você também, é claro. Isso. Vamos tocar alguma coisa bonita? Vamos. Isso. Amém. Amém. Isso. Vamos orar. Vamos orar juntos. Querido Jesus, que momento espetacular que o Senhor está nos dando nessa manhã. Momento em que faz a gente olhar para a nossa dor, para a nossa dificuldade, para o nosso medo, para a nossa escuridão. Mas agora a partir da perspectiva real, o Senhor está vivo. O Senhor venceu a morte. Ao terceiro dia o Senhor venceu a morte. E o Senhor está entre nós, vivo e ressurreto. E eu quero pedir que o Senhor acolha a debilidade, a fragilidade de cada um que está aqui na frente. Que através do nosso abraço, eles sejam abraçados por Ti, Jesus. Para saírem daqui encorajados, sabendo que o Senhor não os abandonou, sabendo que essa confusão vai passar, sabendo que o Senhor os dirigirá no meio da sua luta, da sua crise, da sua escuridão, sabendo que a comunidade está aqui para apoiá-los, para suportá-los, para ouvi-los, para ajudá-los. Assim com eles, assim conosco também, Jesus. Assim com eles, assim com os que estão aqui, assim com aqueles que estão conectados e assistindo a gente longe, Jesus. Estende a Tua mão milagrosa, graciosa, amorosa sobre cada um de nós. Que as crises da nossa vida nunca consigam apagar essa realidade do nosso coração. Jesus está vivo e Ele está conosco. Faz essa obra que eu não posso fazer, Senhor. Faz na vida dos meus irmãos, faz na nossa vida e nos ajuda. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, porque essa certeza nos carrega e nos leva na vida dura que vivemos. Obrigado. Ao Senhor sempre a honra e a glória. Nós oramos e Te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.